E fala, meus queridos, rapaz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Domingão de preparação aqui, tá? Uma semana que se encerrou maravilhosamente bem. Encerramos uma semana invicto aqui no mercado, fazendo o que tem que ser feito, operando no mercado financeiro no contexto correto, entendendo as movimentações do preço. E, de passagem, também encerramos um mês abençoadíssimo. Um mês que teve lá seus altos e baixos, alguns pregões ali um pouco mais complexos, mas nada que impediu a gente de lucrar e lucrar com consistência. Felipe, meu Deus do céu, mas todos os dias? Cara, claro que não, a gente lucra muito em um dia, a gente aproveita bastante, tem outro dia que não é tão volátil assim, a gente não consegue surfar muito, tem dias que são mais fáceis ali na abertura, a gente já pega um bom e belo movimento que já nos satisfaz, mas tem dia que não. Teve um dia que a gente acabou estopando negativo, estopando um pouco mais pesado, e é assim que funciona o mercado financeiro. Essas ilusões aí passadas para vocês, pessoal, transmite, tá, da forma mais fácil, que é todo dia lucrar, todo dia você começar com pouco capital e 1, 2, 3 dias depois você já está altamente cheio da grana. Não é assim que funciona. O mercado financeiro não é desta forma, tá? A forma veiculada aí que infelizmente mais atrapalha a nossa profissão é muito negativa. E eu não tô aqui para ser mais um, tô aqui para passar para você a realidade. Como operar no mercado financeiro no contexto correto. Claro que a gente tem nossos parâmetros de operacional, seja com o Smart Money, mais a análise comportamental do preço, tá? Entender isso daqui é crucial para você começar a avançar de verdade. Mas avançar de verdade, galera, não é começar, nós vamos começar esse mês de outubro, novembro eu já estou rico. Não é assim que funciona. É você entender o processo, é a jornada, é de pouquinho em pouquinho, é perdendo, é ganhando, mas é sempre com consistência avançando. Operando no mercado financeiro no contexto correto que ele proporciona. Mas vamos avançar, vamos começar aqui esse vídeo, mas antes eu quero convidar você a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, para você que não é inscrito, se inscrever e para você que está precisando de um auxílio para estar junto lá da sala ao vivo, para entender as movimentações do preço, te convido a preencher o formulário aqui abaixo e entender como de fato funciona um pouco do nosso trabalho. O nosso trabalho ali tem uma sala educacional ali onde você vai aprender, você vai estar junto comigo diariamente, entendendo os movimentos, entendendo as boas movimentações do preço. Eu não quero que você fique de fora. Vou encerrar esse convite aqui para você, mas vamos focar aqui agora no que a gente teve. Foi um mês que teve muitas oportunidades, isso é inegável. Mas não quer dizer que todas as oportunidades que o mercado apresenta, a gente vai estar ali se posicionando. Todas as oportunidades que o mercado apresenta está dentro da nossa condição operacional. Felipe, mas se teve oportunidade de comprar, eu tinha que comprar. Felipe, se deu oportunidade de vender, eu tinha que vender. Não é assim, galera. Você tem que executar isso, sim, mas você precisa entender primeiro como que de fato funciona as boas movimentações, tá? Não é toda oportunidade que você tem que sair clicando. Não é todo trade, independente do tamanho do stop, não é assim. Felipe, tá com stop curto, eu vou entrar em todas com stop curto. Não, Felipe, tá com stop grande, eu vou evitar algumas ali e vou fazer essa. Você tem que saber executar da forma correta. Você tem que saber aproveitar a oportunidade quando ela aparece na sua frente. E dito isso, vou explicar para vocês aqui o movimento do gráfico, iniciando dos 5 minutos lá no índice, né, que é onde a gente operou no pregão de sexta-feira, encerrando esse mês aí. Foi um movimento um pouco chato, galera, porque o mercado abre com gap de alta. Felipe, mas eu estava analisando lá para trás, eu estava procurando outras informações lá atrás, gráficos maiores. Perfeito. A gente tem um combinado lá na sala para a gente não evitar tanto, para a nossa análise não ficar tão subjetiva. E a gente acaba preferindo analisar um movimento mais curto, 1, 2, 3 dias ali. Mas isso é uma análise ali que eu vou amadurecer para você quando você entrar na sala, para você entender como que de fato é esse trabalho nosso. Porque eu prezo muito pela objetividade na hora de operar. E não necessariamente somente clicar. Não, eu tenho que procurar todas as operações. Não.
você tem que entender e aproveitar quando realmente precisa descer um tempo gráfico, quando você precisa subir um tempo gráfico para procurar alguma coisa mais relevante lá para trás, um POI, isso é muito importante. Por isso que quando eu falo com vocês que o nosso diferencial não está somente no contexto do Smart Money, e sim na análise do preço, é quando você tem que saber a forma correta de analisar as suas operações. E aí o mercado abre no pregão de sexta-feira com um gap de alta, não tem o que fazer, abriu com gap de alta, fala: vou vender para fechar gap. Não é assim, você está operando de forma varejista total, cai nas armadilhas da liquidez. Galera, se você não está enxergando a liquidez, você está sendo a liquidez. E aí a gente acabou ficando analisando, mercado sobe, mercado cai, criou um primeiro ponto de liquidez. Depois quebra uma estrutura e vai embora, e a gente fica quietinho só, observando. Felipe, depois que ele chega aqui em cima, que você não conseguiu efetuar a entrada na ponta vendedora, não? A gente até tentou caçar essa primeira venda aqui na manipulação dessa região. Infelizmente, nós não conseguimos ser executados com uma clareza no nosso trade. Porque não adianta nada eu chegar aqui para vocês, ou até mesmo vocês se iludirem naquela situação. Nossa, mas o mercado foi, o mercado gerou, o mercado deu a oportunidade, eu tinha que fazer, ou eu cliquei porque ele deu a oportunidade. Não é necessariamente assim que funciona. Você tem que ser muito calculista na hora de efetuar suas oportunidades. Ah, não é porque tá indo para baixo que eu já tinha que ter vendido. Não, talvez dentro do que você se propõe a fazer, não encaixou. Felipe, mas deu dentro da minha proposta. Ótimo. Aí você tem que saber que você deve sim clicar. Infelizmente, dentro do que a gente analisa lá, não teve uma boa, ou melhor, uma clara entrada nessa região aqui inicial. E aí, se você pode observar, o mercado quebra uma estrutura secundária. Como a gente estava analisando uma facilidade no gráfico de 1 minuto apenas, nós batalhamos esse camarão. Até abrir a outra caneta aqui para mostrar para vocês aqui de forma mais objetiva. Foram duas situações onde a gente ficou de fora de dois belíssimos trades por causa de 5 pontinhos, galera. A gente teve uma discussão muito bacana lá com o pessoal. Observe que a gente marcou esse Fair Value Gap duplo que está nessa região. E efetuamos a nossa marcação e depois colocamos a nossa ordem. Foi por 5 pontos. O mercado bateu duas vezes, uma vez por 5, outra vez por 10 pontos. E infelizmente não executou a gente, Felipe. Mas aí era só você clicar mercado que você iria descer vendido. Agora é muito fácil de falar. O mercado ficou batendo na cara nossa aqui, ó, nesse candle e depois nesse outro candle aqui. Era tão simples de executar, agora tão pouco, que às vezes a gente ficou assim, poxa, vamos esperar para vir. Vamos esperar, vamos esperar. O mercado simplesmente acabou indo. Foi liso aqui, ó. Mais de 500 pontos, rápido, fácil e objetivo. Poxa, Felipe, mas aí o que você fez? Infelizmente não. Não deu para a gente efetuar a entrada na venda, mas a gente estava atento e analisando o movimento também dessa pernada de alta. Eu trabalho com o pessoal lá e tento tirar sempre aquela questão do viés. Toda vez que você fica enviesado, você não consegue enxergar a ponta contrária. Toda vez que você fica enviesado, tudo que você vai fazer é só a favor do seu ponto inicial. Então, o que eu tento mostrar para o pessoal é, galera, independente se o mercado vai para cima, independente se o mercado vai para baixo, independente se a tendência é de alta, se a notícia está levando o preço para um lado, se o gap foi para cima, eu não importo quanto a isso. O que eu olho, o que eu analiso é a objetividade de entrada. Felipe, mas aí se você tomar um stop, você fazendo contra, galera, você toma um stop, um exemplo, o mercado tá subindo, perdeu o choque aqui principal, tomou o stop aqui tentando comprar, o que você vai fazer? Inverter para venda. É tão óbvio, é tão simples, às vezes a gente se martiriza, a gente não quer aceitar um stop, mas o stop ele é saudável, o stop é necessário, o stop ele é o seu amigo, o stop não é contra você, o stop está ao seu favor. O stop é para limitar uma perda. E quando você está no contexto certo do mercado, o stop ele mais te ajuda. E quando você entender isso, você vai virar a chave. Você vai avançar tanto que você vai entender que o que você fazia de errado não vai mais acontecer. E aí, a gente acabou pegando essa leitura, infelizmente não sendo executado por poucos pontos, né, por 5 pontinhos ali, o mercado foi embora. E aí eu estava observando o movimento de alta, marquei esse outro Fair Value Gap aqui abaixo de um ponto de liquidez, acabamos comprando aqui. Se eu não me engano, esse stop aqui foi de 50 pontos, 40 pontos, não lembro agora ao certo. E aí o mercado continua caindo, efetuamos mais uma marcação de um order block comprador
E aí o mercado já veio dando pra gente ali um 5-1. Felipe, não quero falar para vocês aqui da questão de pontuação, quero falar da porcentagem, tá? Efetuamos uma entrada que o mercado nos tirou 1 e efetuamos uma segunda entrada que o mercado nos pagou 5-1. Nós estávamos com uma referência positiva de mais 4. Felipe, mas aqui eu tinha que aumentar a mão de contratos. Felipe, mas eu não estava com a mão aumentada de contrato, estava com a mão normal. Galera, isso aqui é um papo mais aprofundado que a gente tem que trocar essa ideia, explicar isso aqui direitinho para vocês. Eu vou ter amanhã começa uma série de vídeos novos aqui para vocês que vão trazer muita clareza. Vou bater nessa tecla, vou explicar um pouco sobre isso nessa sequência de vídeos que eu vou estar trazendo, tá? Mas tenham paciência. Tenham a cautela de analisar da forma que deve ser. Felipe, o stop era de 50, geralmente eu opero ali com stop de 200 pontos, então eu poderia aumentar minha mão em 4 vezes. Se eu opero com 5 contratos, eu poderia colocar 20, que o financeiro seria o mesmo. Sim. Felipe, se eu opero com 1, eu poderia colocar 4, que o financeiro seria. Sim. Felipe, é isso, galera. É isso. É você trabalhar a sua mão de contratos determinando o tamanho do seu stop. Se o seu stop for mais curto, você pode aumentar a sua mão que o seu financeiro continua intacto. Vamos lá para um exemplo, que tem muita gente que acaba me perguntando depois. Exemplo prático. Você faz as suas operações e por trade, tá? E por trade você pode perder R$ 100. Por trade você pode perder R$ 100. E um stop desse aqui são os de 50 pontos. Quantos pontos que são com a mão de contratos que você opera para dar R$ 100 com esse valor mínimo aqui de stop? Poxa, Felipe, com 50 pontos, eu posso aumentar a minha mão ali 3, 4 vezes que fica no valor final de R$ 100. Então, sim, você estoparia a primeira perdendo ali R$ 100. E a segunda, a mesma situação. Com o mesmo tamanho do stop, você aumentaria a sua mão de contratos e pegaria 5 vezes o seu stop. Limparia o primeiro e ainda ficaria positivo, financeiramente falando, altamente atrativo, tá? Então essa foi a situação que a gente teve no segundo trade. Observamos logo que o mercado quebra uma vez mais a estrutura, cria um ponto de liquidez, gera um Fair Value Gap e lá estávamos nós, pela segunda vez, executando mais uma ordem. Felipe, mas ele não te executou aqui, eu tô vendo que não tocou. Exatamente, galera. Ficamos mais uma vez por 5 pontinhos desse belíssimo segundo trade direto. 500 pontos ali fáceis em 2 oportunidades, ou seja, a gente iria totalizar 1000 pontos no pregão de sexta-feira de forma objetiva, pegando esses movimentos a favor da tendência. Felipe, mas e aí, o que você faz? Não faço nada. Galera, o mercado ficou sambando aqui na cara nossa, foram 3 candles ali colados para ser executado, para ser executado, para ser executado, pum, foi embora. Ah, Felipe, eu tinha que ter clicado a mercado. Ah, Felipe, você tinha que ter colocado aqui na mínima e colocado o stop aqui nas 2 oportunidades. Galera, a gente não sabe disso. A gente não executa dessa forma. E é o que eu falo com vocês. A objetividade de clicar, ela tem que ser muito simples. Você não pode chegar aqui e falar que faria essa entrada aí clicando a mercado, sendo que você não está nem acostumado a isso. Nossa, Felipe, mas eu observei a rejeição, eu coloquei no gatilho que ele formou, depois que ele fechou o candle com pavio. Tá, galera, então ótimo se vocês fazem dessa forma. O que eu quero e o que eu prezo aqui é como que você opera de forma consistente. E consistência não é necessariamente você saber tirar dinheiro todos os dias do mercado, é fazer a mesma coisa. Vocês fazem isso diariamente, ficar clicando a mercado em pontos de venda ou de compra? Se sim, ótimo, você tinha essa possibilidade de fazer. Se não, você ficou quietinho, observando assim como eu. Assim como o pessoal lá da sala que a gente ficou acertando a leitura, mas não sendo executado. E tem algum problema nisso? Felizmente, só tem o chato do problema de ficar de fora. Mas a situação é, a gente acertou o movimento que o mercado iria acontecer. Felipe, depois o mercado quebra uma estrutura de novo. Você não viu essa liquidez sendo formada aqui, não? Vimos. Não tinha outro Fair Value Gap com order block aqui, não? Tinha. O mercado voltou? Não. Então eu nem vou condicionar nesse lado. E outra, já tinha dado o horário ali que a gente já estava operando. Quem já tinha feito ali uma grana, a gente ficou satisfeito. Era o último pregão do mês ali. E o mercado ficou mais travado. Ficou mais de lado, que até que no período da tarde o mercado começa a romper e mesmo assim rompe e fica de lado. Felipe, mas e depois ele não conseguiu acelerar uma movimentação? Vamos voltar lá para o gráfico de 5. Ele não conseguiu dar segmento aqui, Felipe, a um movimento de baixa, fechando o gap e voltando tudo?
Galera, mas e aí você vai ficar posicionado o dia inteiro caçando trade, caçando oportunidade? Eu não vou ser esse cara aqui, porque não é isso que eu passo pro pessoal lá na sala. Não posso trazer para vocês uma visão onde não é o que a gente trabalha. Trazer uma visão aqui só para alegrar alguém que fez, que acertou, que recuperou um stop depois de ter ficado o dia inteiro aí no contra, não é o certo. Muito cuidado com esse tipo de leitura e análise, tá? Onde vocês ficam posicionados aí o dia inteiro caçando e caçando trade para ficar limpando stop no pregão na parte da tarde. E aí, o que eu vou analisar aqui pro pregão de segunda-feira pra gente começar esse mês aí com chave de ouro? É uma expectativa bem básica, tá? O mercado tá numa tendência aí forte de alta, veio aqui fechar um ponto interessante e tá dando continuação. E eu vou simplesmente acompanhar o movimento após a sua abertura. São 3 cenários, eu gosto de trabalhar com esses 3 cenários sempre. O cenário que o mercado abre sem gap, praticamente, um gap de baixa e um gap de alta. Qual dos 3 que vai acontecer no pregão de amanhã? E ainda muito importante, ou tão importante quanto, independente do lado que ele abrir, como que vai ser a sua abertura? Abre sem gap, já vem forte para baixo, gerando ali esse movimento de queda. Abre com sem gap e começa a subir, você tendo uma nova referência para operar. Você tem que saber como você está analisando e reagir à movimentação do preço, tá ok? Então, muita atenção em todos os detalhes que o mercado vai gerar para você. Felipe, não teve uma movimentação de choque secundário aqui embaixo que o mercado virou inicialmente a sua tendência? Sim, galera. E a partir daqui você vai começar a observar cenários compradores caso o mercado volte, gerando liquidez antes e dando para você a oportunidade de comprar com stop barato e alvo longo. Beleza? Essa é a nossa movimentação do índice aí. Muita informação. Aproveitem para entender, estudar e aplicar, tá? Não adianta nada só observar tudo que eu falo aqui e no final das contas não saber executar da melhor maneira possível. O que a gente tem aqui? No pregão de sexta-feira, lá no gráfico de dólar, teve a rolagem, tá? E rolagem é sempre ruim, porque fica um pouco diferente depois como é que você analisa os pregões anteriores, é um pouco mais chato. E você pode observar que o dólar vem, não tem um fechamento aqui para a gente efetuar compra, não tem um fechamento aqui em cima para a gente conseguir efetuar vendas nesse primeiro movimento. Depois ele volta uma vez mais, rejeita com pavio. Felipe, mas esse gatilho aqui foi muito claro para comprar na mínima do dia, um gatilho muito importante, né? A gente não opera fazendo trades com gatilho. Essa visão aí mais varejista a gente não usa para as nossas tomadas de decisão. Então teve um ponto que foi de fato importante ali para comprar, sim, o gatilho. Mas isso está dentro do nosso parâmetro? Não, eu não posso trazer para vocês algo que a gente não faz. Falar os três que estão na cara aqui é muito óbvio. Todo mundo vai saber falar que tinha que vender na hora que o mercado abriu, tinha que comprar na hora que chegou no fundo, porque o fundo é região de compra, porque tá barato. Tinha que vender aqui no topo, porque aqui era um ponto vendedor e aquela coisa toda. Tinha que vender depois que ele tentou, não conseguiu passar. Galera, é muito simples isso. Esses traders de gráfico parado são muito lucrativos. E isso é muito negativo para você que está querendo aprender e não está aprendendo a realidade do mercado. Beleza? Então, muita atenção nessas situações. Operar depois que o mercado passou, saber os trades que deu depois que o mercado fechou, aí é muito simples, tá? É muito fácil. Cuidado com isso. E a nossa movimentação ficou fechada dentro desse range. O mercado, infelizmente, não gerou para a gente um trade ali satisfatório ou claro para poder analisar. E por que eu não quis efetuar vendas nessas regiões aqui superiores? Porque para mim, o mercado precisaria oficializar a perda desse fundo. E não existiu essa situação. Depois que o mercado começa a subir, poderia ter vendido aqui esse order block? Não, por quê? Porque ele não perdeu o fundo. Então, automaticamente, essa venda ela não existiria para a gente. Felipe, eu estou observando que nessa região superior aqui, ó, tem muita liquidez, eu posso efetuar uma venda aqui. Cuidado. Cuidado que depois que o mercado gerou este fundo e este topo, ainda não aconteceu um movimento de quebras de estrutura. Felipe, mas eu estou analisando que essa venda aqui é porque aqui tem um mar, uma piscina, uma região muito legal de liquidez. Eu posso fazer esse trade aqui, se você condicionar a um risco baixo,
tomar um risco nessa região, acreditando que o mercado vai entregar uma rapadura, vamos lá. Stops curtos e alvos longos é a melhor forma de você fazer dinheiro aqui no mercado. Felipe, não, eu não vou vender essa região, vou vender essa região aqui superior, cara. Eu acho que é muito mais interessante essa venda aqui de cima, ó, do que essa aqui embaixo. Perfeito, galera. Até prefiro vender no mais extremo dos movimentos do mercado. Felipe, eu não quero acreditar em venda, eu quero acreditar em compras. Então, para mim, só vai gerar oportunidade quando o mercado voltar nessa região. Por quê? Porque o mercado, antes de subir e quebrar este topinho aqui, ele capturou liquidez. Automaticamente, esse POI aqui, para mim, ele está devidamente validado para comprar. Olha que perfeição. Olha que leitura objetiva que você está tendo. Não é criando viés, é entendendo a movimentação do tanto que eu falei lá no índice, vale para o dólar. A sua abertura dita muito o ritmo do trade que você vai fazer. O primeiro e a continuação do movimento do dia que você vai gerar. Então, muita atenção nos detalhes. Muita atenção nas oportunidades que o mercado vai entregando para você diariamente. Beleza? No mais, queridos, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um mês extremamente abençoado e lucrativo para a gente. Paciência e atenção na hora de clicar. O mês só está começando. Priorizem operar da maneira correta. Não priorizem só o dinheiro. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Vai criar e aí você vai criar uma insegurança e isso não vai ser nada legal o seu resultado. Mas paciência e atenção, preencha o formulário, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tamo junto e bora pro game. Valeu!